Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, querido irmão que assiste o programa Novo Alvorecer, que a paz de Cristo esteja com você mais uma vez. Nossa programação está chegando para abençoar a sua vida. Conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical. Última lição deste trimestre. Trabalhamos aqui sobre batalha espiritual e esperamos que tenha sido assim um tempo de bastante aprendizado e edificação espiritual para a sua vida. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe poderosamente. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da nossa cidade. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse aí os nossos portais na internet, www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta aqui para finalizarmos então o nosso trimestre com esse tema importantíssimo, onde nós estaremos falando hoje sobre a importância da oração. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui o Joás e também o pastor Odaí. Bem-vindo mais uma vez, senhores. A lição que nós estaremos estudando, a lição de número 13, portanto, como eu já disse, a última lição do trimestre, ministrada nesse próximo domingo, dia 31 de março de 2019. Orando sem cessar é o tema da nossa lição. Texto áureo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17, orai sem cessar. É o texto aí do nosso texto áureo. A verdade prática diz que o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, aí dentro da nossa linha de pensamento teológico. Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 13 é o texto áureo da nossa aliás, a nossa leitura bíblica em classe, Mateus 6, do 5 ao 13. Vamos lá então? Animado aí? Bora. Terminando o trimestre? Né? Foi bom, foi ruim? Como foi a sua perspectiva aí, pastor Daí? Foi progressivo, né? Foi legal, né? Legal. Bacana. E aí, Joás? Chegou o final, né? Que bom que chegou o final, né? Agora vem aí tabernáculo, vai ser uma lição. Próxima lição, né? Próximo trimestre. Uhum. Baseado aí no texto aí da oração conhecida como a oração do Pai Nosso, que é ou oração dominical, né? Vem do latim aí, dominus, né? Como o Joás gosta muito aí desses originais. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Nós sabemos aí que pessoas de todas as idades, de várias ramificações aí do cristianismo conhecem essa oração do Pai Nosso. Pelo menos as suas primeiras palavras, né? Pai Nosso que estais nos céus. Conhece como palavras, né? É o que você falou. Conhece por palavras ou algumas palavras, sem de fato entrar no conhecimento do que Jesus estava dizendo. Da essência, né? Sim. E aí, Joás? É uma riqueza nessa oração do Pai Nosso, né? Um ensino extraordinário, né? Até vai falar aí de Lutero, né? No seu Catecismo Menor, que fez um comentário muito rico, né? Especificamente sobre a oração aí do Pai Nosso. E assim, é um modelo que para nós traz uma riqueza muito grande no que diz respeito à comunhão com Deus, né? Porque oração é o maior ato de comunhão, né, que o homem tem com Deus, né? Então a riqueza está nisso aí. Poder se conectar com o Criador, né? E não apenas nas palavras. Né? Não só superficialmente, né? Na verdade, aqui, o que Jesus estava querendo fazer, que ao fazer esta oração, não era ensinar uma oração a ser seguida aí apenas nas palavras, né? Então, porque ele
não estava mostrando, façam assim, não. O exemplo é esse, né? Eu vou dar o caminho para vocês fazerem, não usando essas palavras, mas criando o cenário para a oração, né? Vamos lá? A oração expressa a nossa dependência a Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade. O próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta. A definição aí, segundo a definição nossa, assembleiana, né, define que a oração como um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário, postura, se é de pé, sentado, deitado ou ajoelhado para fazer as orações. O ensino cristão é orar sem cessar, conforme o texto aí que eu já citei, de Paulo aos Tessalonicenses 5:17. A questão, o maior exemplo aí, Jesus como homem, né, orando, buscando a face de Deus, em uma oração tanto pública como secreta, e aqui como dizendo aqui o que crê as Assembleias de Deus, um ato consciente, que claro, se o que a Assembleia de Deus diz não estivesse de acordo com a Bíblia, estaria errado, mas a Bíblia nos ensina a orar com consciência, né? A saber o que estamos orando, né? A ter raciocínio, a ter palavras entendíveis, né, por Deus. Às vezes eu já ouvi coisas assim que a gente brinca assim, Deus ficou confuso agora. É claro que Deus não se confunde, mas a gente usa palavras, se expressa assim, procura usar palavras tão que ele não usa no dia a dia, que eu acho que nem ele conhece, que aí fica meio obscura essa oração. Agora, interessante aqui, preciso abrir uma parênteses aqui na questão na oração que foi falado aqui, que não existe uma forma real de se orar, ok? Tá certo. Agora, para quando a gente está dentro de um templo, a recomendação, ou numa oração mais íntima com Deus, nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, quando chegou no Getsemane, que ele se prostrou com o rosto, né, para orar. Então, ele está mostrando assim uma reverência, ou mostrando uma submissão, reconhecendo o Deus, né, a quem ele estava dirigindo, como homem dirigindo a oração ao Pai. Então, é verdade que a gente todo o tempo tem que estar orando, mas quando se fala em templo, se a gente puder, ou em casa, né, num momento particular, no nosso quarto, se puder, por questão de reverência, é até um ensino bíblico, né? E aí, Odaí, a postura física não importa, é importante a posição diante de Deus. Esse é o Joás. Desculpe, Joás. A postura, a questão da postura, do horário, do local, né? Não há uma regra para isso, né? O que Jesus está mostrando ali é isso. Quando horários, quer dizer, já oram, né? Não está falando orem, ele fala, quando orares, né? Porque é sinal que eles já oram, né? Orem assim, né? Ele não está dizendo orem essa oração, orem desse jeito, né? Orem assim, esse é o modelo, né? Esse é o parâmetro, né? E o termo ali para orem assim, né? Proseukomai, né? Do grego, ele é muito abrangente, ele abrange todas as formas aí de comunhão, né? Falar, ouvir, comungar, né? Isso tudo está dentro ali de proseukomai, né? Depender, né? Tem uma relação de dependência entre os interlocutores, igual está na nossa declaração de fé aí, né? Comunicar com ele, né? Consciente de falar com Deus e de se comunicar com ele. Comunicação. Comunicação não é só falar. Ouvir também. Comunicação tem um monte de coisa, né? Então, por isso não tem essas especificações aí de local, de horário, de postura, né? Quem está de pé ora, quem está deitado ora, quem está sentado ora, quem está andando ora, quem está... né? Não tem essa necessidade de ter uma postura específica, um local específico. Né? A Bíblia mostra a oração desde Sete, filho de Adão e Eva.
Aí o texto de Gênesis 4:26. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Essa prática continuou na vida dos patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó. Eu fico assim fascinado com a Bíblia, porque eu fiquei me perguntando qual o motivo ou qual que era o sentimento desses homens na oração. Porque hoje, pastor Adilson, quando a gente entra em oração, eu costumo dizer que tem que tirar-se uma casca, né? Quando os primeiros minutos da oração é aquela... É difícil porque é uma guerra espiritual, né? Espiritual e física ao mesmo tempo. Mas depois desse momento a gente sente prazer da comunhão. Nós ouvimos Deus falar conosco. Nós temos comunhão porque somos templo do Espírito Santo. Agora esses homens aqui, eu tenho certeza bíblica que eles não sentiam a mesma alegria que nós na oração. Exatamente pela dispensação. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E esses homens deixam para nós um exemplo glorioso de homens que viveram uma vida de oração, ou tiveram momentos de oração que ficaram para a história. Isso aqui eu li isso aqui, eu fiquei pensando, Senhor, que privilégio que nós temos e às vezes nós não sabemos usar. De irmos além deles, né? Isso. E aí, Joás? Tem todos esses nomes aí que foi citado aí, primeiro 7, né? Então começou-se a invocar o nome do Senhor. E termina lá com Ezequias, né? Que fez aquela oração num leito de enfermidade, né? A oração de Elias é uma que chama atenção aí, né? Ele fala de Moisés, Samuel, Elias. Pelas poucas palavras, né? Falou pouco e assim foi atendido na hora. Ele demorou mais consertando o altar do que orando. E a questão da chuva, né? Que ele orou para cessar a chuva, cessou. Okay. Orou para vir a chuva, né? E veio a chuva. Orou o outro lá ora para o sol parar, né? E como é que isso acontece? Como é que o sol para, né? A perspectiva de quem está observando, né? E aconteceu. Já pensou? Toda uma ordem universal é contrariada porque alguém orou. Obviamente não havia o conhecimento científico de hoje, né? De Terra, de planetas, né? Que giram em torno do Sol. Perspectiva do observador. Daquilo que ele via, né? A gente ainda fala que o Sol nasceu, o Sol que anda, o Sol né? se pôs, né? Sim. Mesmo com a ciência avançada. Então é perspectiva de quem está observando, né? Mas são orações assim que assim a gente olha e a gente fica espantado com a eficácia da oração desses homens, E né? o tamanho da ousadia, né? Na oração. Para fecharmos aqui em 30 segundos que nos resta no bloco, Joás, vou deixar você continuar com a palavra aí sobre Jesus e a prática da oração. Jesus orava de todo jeito, né? Em secreto, passava noite orando inteira, né? Orava publicamente, né? Então, os evangelhos mostram todas essas formas de oração na pessoa de Jesus. E assim, ele é o maior exemplo de oração que a gente tem, e é o maior exemplo de que ora melhor junto quem ora sozinho, né? Se nós três aqui levantarmos um clamor, levantar a voz em oração, a gente vai orar melhor se a gente tem vida de oração sozinho. Eu e Deus lá. Como que é a minha vida de oração? Eu e Deus. Né? Se for uma vida efetiva de oração, quando nós estivermos juntos, a nossa oração vai ser mais efetiva. Né? Então ora melhor junto quem ora sozinho. Né? E Jesus é um exemplo maior disso aí. Isso aí. Vamos dar uma pausa. Você de casa não sai daí, a gente volta em instantes. Rapidinho. De volta com o programa Novo Alvorecer, o segundo tópico da nossa lição, a oração no Sermão do Monte. Jesus falou sobre o assunto da oração no Sermão do Monte para corrigir distorções existentes na época sobre a oração. E parece que tem muita gente que ainda não leu o Sermão da Montanha, né, Joás?
É necessário reconhecer, então, as palavras de Jesus quando ele estava ensinando. Primeira coisa aí, sobre a oração nas praças e nas sinagogas. A impressão que dá para algumas pessoas é que Jesus estava proibindo orar nas ruas, nas praças ou nas sinagogas. Mas por que ele estava fazendo isso na época? É porque, na verdade, líderes religiosos procuravam locais públicos assim, né, como as praças, as esquinas de rua, as sinagogas, onde tinham um número maior de pessoas, e fazia a sua oração lá para, numa forma aí de se exibir, de mostrar para as pessoas que essas pessoas então tinham uma vida de oração, esses líderes religiosos tinham oração. Na verdade, o que Jesus estava proibindo lá era o exibicionismo, né? Então, as práticas de exibição aí, Jesus proibiu para os discípulos. Você estava ensinando isso para os discípulos e automaticamente fazendo uma crítica direta aos religiosos, e não propriamente dito orar em público ou na igreja. E você achando que Instagram era uma coisa muito moderna, né? Isso aí era o Instagram da época, né? Olha o jantar que eu estou tendo, né? Olha como eu oro. Estou orando por você agora. Aí, era isso aí, era o Instagram da época. Estou no monte e tal. Os caras iam para os lugares públicos. Foto no monte, mande sua oração, estou no monte. Estou no monte. Instagram é o canal. Jesus está corrigindo uma falsa espiritualidade, né? Seria mais ou menos hoje alguém que sobe para orar e muda a voz para orar. Já viu aquele nível de pessoas que muda a voz, como se Jesus ficasse impressionado com a tonalidade de voz dele, né? Se é grave ou mais agudo. Ele vai, muda o tom de voz, usa palavras com Jesus que ele não usa no dia a dia, e fica aquela coisa, impressiona, faz gente, assim, na realidade, Jesus está corrigindo esse nível, né? Pessoas que querem demonstrar algo que de fato não são, enganar logo Jesus. É brincadeira. Não cola, né? Não vai colar. E aí como que fica hoje a questão do orar em público? Jesus chegou a orar em público. Aqui cita o batismo dele, a oração na ressurreição de Lázaro, tinha uma multidão ali, né? E tem outras orações que ele fez em público também. Ele não estava condenando o fato de orar em público, né? Desde que a oração fosse efetiva, não fosse para se mostrar, para passar uma ideia de que você é algo que você não é, né? Ele estava condenando isso, essa postura de arrogância, de santidade disfarçada, né? Essa postura de querer parecer santo, mais santo que todo mundo. E nos parece, eu acho, que as orações que Jesus fazia em público não eram extensas, né? Eram orações objetivas. Então, Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento, sozinho, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for secreta. É aquele texto lá de que entrar, né, fecha a porta, né? É o texto aí de Mateus 6,6. Quando tu orares, entra para o teu aposento, fechando a porta, ora, teu pai que vê tudo que está em oculto te recompensará. Sim. A oração pública, ela tem que ter, além de ser moderada, tem que ter princípios, e como Jesus, né, objetivo, ele tem que entender o ambiente e orar de forma objetiva, de forma... Eu acho que isso aqui vai facilitar para a gente a partir do momento que todos entenderem que a oração é um diálogo entre quem ora e Deus, não é? Seria legal você conversar com alguém que nitidamente essa pessoa não está sendo totalmente verdadeira com você? Não é legal, não. Né? Se você, numa conversa com alguém, você percebe que a pessoa não está sendo verdadeira, a pessoa está sendo hipócrita, está sendo fingida, está tentando mostrar uma coisa que não é, falar alguma coisa que não é, mais ou menos isso aí. Então, um diálogo que a gente tem com a pessoa, para que ele tenha resultados, não é, satisfatórios, cumpra o seu propósito, o diálogo tem que ser um diálogo verdadeiro, não é? Então, é isso aí. Você vai apresentar a Deus verdadeiramente como você deve apresentar qualquer uma outra
pessoa no sentido aí qualquer, e não no sentido pejorativo, né? Sim. Como se estivesse apresentando a uma pessoa de forma verdadeira. E aí tem coisas que você sabe que você vai poder gritar, por exemplo, um amigo seu que está lá do outro lado da rua. Né? E aí, aconteceu assim, 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 assado. Agora tem coisas que você sabe que você vai ter que ir no ouvido da pessoa e falar. Né? Mais em segredo. Então é basicamente por aí. Verdade. E no secreto, Jesus não está criando uma regra também. Importante dizer de novo, né? Ele não está criando uma regra. Tem um contexto aí. Quem que deve orar em secreto no quarto? Esse cara que fica se exibindo na praça. O conselho é para ele. Vai, entra no teu quarto, né? Não é uma regra geral, que todo mundo só tem que orar desse jeito, dentro do quarto e tal. Né? E assim, é claro, fica evidente que Jesus tinha essa prática aí. Por que que em público ele faz uma oração muito objetiva, curtinha, com poucos segundos até? E a coisa acontece. Porque ele passa a noite orando. Ele fica uma noite inteira falando com Deus. Na hora que ele está em público, ele não tem necessidade dessa coisa toda. Né? Porque ele já tem a intimidade que ele precisa para ter acesso que ele precisa. Certo. Né? Para nós fecharmos aqui sobre as vãs repetições, Jesus nos instruiu com essas palavras: orando não useis de vãs repetições. Há quem leva horas orando, repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. Aí a palavra que foi usada aí, você que gosta de original, Joás, mais uma vez, significa repetir palavras sem sentido. Então o problema aqui não é nem tanto repetir, mas é repetir o que não faz sabe sentido. O que está falando. Né? A eficácia da oração não está na sua extensão, mas e nem nas repetições das palavras. A palavra perde o sentido quando você fala sem saber o que está falando. Ela não faz sentido nem para você. Né? Como que ela vai fazer sentido para quem está ouvindo? Né? É coisa básica de comunicação. Né? Tem que fazer sentido para todo mundo. Se não faz sentido para você, por que você vai ficar repetindo? Não adianta, você pode repetir eternamente. Não vai fazer sentido. Né? Se não faz sentido, é vã repetição. Né? Uma repetição que está aí. Certo? Fechou aí? Vamos dar uma pausa, a última delas aqui no programa, e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer, aqui o último bloco do nosso programa, encerrando o nosso assunto aqui do trimestre, voltando aí o tema da oração conhecida, né, como oração do Pai Nosso. Jesus repetiu os seus ensinos em ocasiões diferentes, aí explica aqui então porque a gente vai ver a diferença, não é, das palavras de um evangelho para o outro, porque foram ocasiões diferentes. Né? Então, Jesus estava ensinando o mesmo modelo, não as mesmas palavras, como já foi dito. Então, aí vai dar essa diferença aí da argumentação também. É uma oração modelo, e isso pode ser vista na sua linguagem usada por Jesus, quando ele começa dizendo: vós orareis assim. Sim, como disse já o Joás. Agora, é interessante, como começa aqui, que Jesus estava... repetir os seus ensinos, né? Sempre ensinando, ou batendo numa tecla, mostrando, aí dá a diretriz, né? Porque os discípulos perguntaram como nós devemos orar, e ele dá a diretriz. É interessante isso, afirmar o seguinte, entender isso, que uma oração eficaz, ela precisa passar pelo conhecimento bíblico. Já pensou, se eu falar assim: Jesus, nós estamos aqui no quarto andar, Deus, eu quero sair daqui orando, eu quero sair daqui voando, vou orar e me lançar daqui. É uma oração sem entendimento. Foi, né, o que aconteceu lá na tentação de Jesus, né? Sim. Então, assim... do lado do pináculo do templo. Por isso Jesus bate na tecla, né? Ensinando e mostrando. E a gente, às vezes, ouve algumas orações: Senhor, prova para o sujeito que eu sou tua serva, teu servo, fazer justiça entre eu e ele, vai matar os dois. Então, falta de conhecimento, né?
aí ora e busca, e Jesus está dando as diretrizes, né? Mostrando. O texto de Tiago ensina que pede e não recebe. O quê? Pede mal. E aí, Joás? E quando o sujeito, a gente não é tão recente assim, né? Veio lá da década de 60, né? O positivismo, né? Digamos assim, a confissão positiva e tal, que desfaz o valor da oração em detrimento de uma suposta fé que é igual à fé de Deus. Eu decreto. Como se Deus tivesse fé, né? É outro assunto. Sim. Mas assim, um livro aí que é best-seller, que eu costumo falar e às vezes sou cercado na saída até, quando eu falo, um livro que é best-seller, não vou citar o nome, porque senão daí vai parar de vender lá e tal. Tem problema. O cara chega a dizer, nunca vá a Deus com as palavras, se for da sua vontade. Essas palavras são destruidoras da fé verdadeira. Não vende, não. São destruidoras da fé, porque a fé verdadeira determina. É a fé de Deus, de declarar e as coisas virem à existência. Ora, já pensou se eu tenho esse poder de declarar, determinar? Eu chego lá pro Totó, determino que você fale, converse com a Dilson. O Totó vai conversar? Mas tem que ser logo comigo? Não vai. Determinismo idiota, não vai funcionar. Né? E por que isso funcionaria em outro âmbito? Se não vai funcionar com o Totó? Né? É questão de raciocínio lógico, né? Não deve usar a lógica em tudo com que se relaciona à fé, mas nesse caso, né, é óbvio que não é assim que funciona. O próprio Senhor falou, seja feita a tua vontade. Então, se ele falou assim, por que eu vou dizer que falar assim é idiotice, que isso é errado? Né? Quem que está errado, Jesus ou o Benihim? Né? Quem que está errado na história? Né? Eu prefiro ficar com Jesus. Né? Sem inteligência. Vamos lá, então? As nossas necessidades, o termo pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, inclui tudo aquilo que o nosso corpo necessita. Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedidos. Né? Então, ou seja, inclui o que o nosso corpo necessita, mas dentro daquilo que for lógico. Né? Eu acredito aí que a ostentação aqui não faz parte do dai-nos hoje, um pão de cada dia. Também, outro ponto importante é a questão do perdão. E aí isso aqui que dá o valor do que é o que Jesus estava ensinando, que é perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. O gatilho da bênção, né? O que libera a bênção é o perdão, né? Ou não, né? Ou não. Porque perdoa como perdoamos, ou seja, se não perdoamos, automaticamente, e fazemos essa oração, estamos pedindo para não ser perdoados também. Jesus é lindo, é muito sábio, né? Então, agora, essa questão de pedir para as nossas necessidades, isso aqui nós fomos muito afetados na questão dessa nova teologia sendo pregada aí, né? De triunfalismo, né? E a gente tem que entender, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu aprendi isso sofrendo na pele, que a oração ela não pode se prender a petições apenas, né? Como já foi falado, ela tem que ser vista como um relacionamento, e no relacionamento a pessoa, Joás, me dá essa camisa, Joás, me dá o seu tênis, você vai querer ficar comigo, Jorge? Não precisa nem responder do meu lado. Então, assim, essa questão, e com Jesus não é diferente. Jesus, a gente precisa sentir prazer, e quando a gente entende o nível, ou o lugar que nós estamos é tão glorioso na presença de Jesus, a gente se volta àquilo que ele falou de mais interessante, que é interceder, que é buscar por outro, cumprir o papel de sacerdote à frente de Jesus, ou né, buscando a Jesus. Então, agora, ele sabe a minha necessidade. É claro que eu não vou deixar de mostrar, o Senhor está aqui, mas... Para fecharmos aí, Joás, o livramento dos perigos, essa petição nos livra do mal, não nos induzindo à tentação, ou não nos induz à tentação e nos livra do mal, termina também aí, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
a oração fecha com um pedido, né, de uma coisa que é comum a todo cristão, né, que é a tentação. Né? Se você ler o capítulo 10 de 1 Coríntios, lá no verso 13, né, ele vai dizer que o próprio Deus ele não tenta ninguém, mas o próprio Deus ele dá ferramentas para você se livrar da tentação, né, você sair ileso do outro lado. Né? E assim, só relembrando o texto áureo, eu até abri aqui, 1 Tessalonicenses 5, né, o texto áureo está lá no verso 17, né? Mas esse verso tem uma coisa antes e uma coisa depois que certo. Eu acho que é essencial para o cristianismo. Né? Regozijai-vos sempre, né? Orai sem cessar, que é o nosso texto áureo, e em tudo dai graça. Né? São três coisas que, se o cristão tiver, né, alegria, oração e gratidão, né, alegria sempre, né, e o único jeito de ter alegria sempre é ter sempre comunhão com Deus, né, oração, né, então as coisas estão interligadas, e se você tem comunhão com Deus e Ele te dá essa alegria sempre, você automaticamente, a sua reação, a única reação possível é de gratidão. Então, alegria, oração e gratidão, né, esses três versos aqui tão pequenos, né, tão assim... Com significado grande, né? Tá certo. Pastor Daí, obrigado mais uma vez. Joás também, Deus te abençoe. Você de casa, nossa gratidão por ter nos acompanhado. Na semana que vem nós estaremos trabalhando aqui um novo tema nesses programas aí de terça e sexta-feira. Estaremos trabalhando sobre o tabernáculo. Acredito aí que será um tempo extraordinário também de crescimento espiritual e do conhecimento da palavra de Deus. Um abraço a você, fique na paz de Cristo. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.